Boa noite, igreja. Boa noite. Que a santa paz de Deus seja com você e seja comigo nessa noite. Amém? Só temos aqui hoje 3 mães, né? Feliz Dia das Mães para vocês e que Deus possa abençoar a vida de vocês. Nessa noite nós queremos falar sobre o valor da mãe que teme ao Senhor. Às vezes, pode você estar pensando o seguinte: por que o Dia das Mães? Você já parou para pesquisar de onde surgiu essa questão do Dia das Mães? Alguém já teve algum interesse de pesquisar a origem disso? O fato é que pesquisei um pouco sobre isso, cara, tem muitas informações, mas o resumo é que é uma data comercial e tem a ver com a cultura pagã do mundo da Grécia, do mundo egípcio, do mundo Roma. Então, Roma sempre tem que colocar o seu dedinho no meio. Mas acho que Dia das Mães é todos os dias, não é somente hoje. O fato interessante é que as mães entendem que é uma dádiva de Deus. Obviamente os filhos também é uma dádiva de Deus, e ao obedecer o pai e a mãe, está cumprindo o 5º mandamento da santa lei de Deus. Bom, no passado as mulheres não eram muito valorizadas. Isso é fato de contexto histórico profético, porque ao olhar as viúvas, os órfãos, os doentes, os aleijados, as prostitutas, nenhum tinha valor no período do contexto histórico do Antigo Testamento. Mas aí surge um cidadão para mudar essa história. Esse cidadão é Jesus Cristo. Ele desceu ao céu para nascer, para crescer, viver e morrer, e mudar todo esse contexto histórico, ao trazer amor, misericórdia, salvação para todos e aos mais desprezados. Veio para amar, para nos salvar e trazer esperança para o mundo mau. Pergunto para vocês: qual foi a primeira mãe? Eva. Claro que se você pegar a sua Bíblia em Atos capítulo 17, em Atos 17, versos 26 e 27, se não me engano, Atos capítulo 17, já abri aqui na minha Bíblia, você pode abrir a sua aí, Atos 17, versos 26 e o verso 27, Atos capítulo 17, versos 26 e o verso 27. Todos acharam? Podemos ler? O verso 26 diz: de uma só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, limite da sua habitação, para buscarem a Deus, e porventura, tanteando, o possam achar, bem para que não está longe de cada um de nós. Verso 28: pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Ou seja, de uma só vez surgiu Eva, surgiu Adão. Mais adiante, se você olhar no contexto bíblico, você vai observar que outras mães surgiram também. A esposa de Ló, um pouco mais adiante, a esposa de Noé, e aí vem a esposa do patriarca Abraão, após o dilúvio, e daí vai surgindo as mães. O fato interessante é que Gênesis capítulo 4, verso 1, Deus, ao criar Adão, ao criar Eva, e começa então ali a primeira mãe de todas, sua mãe da terra, Eva e Adão, primeiro casal, primeiros pais. Sara, ao olhar para a história de Sara, lá em Gênesis capítulo, versos 21, 6, a gente vê que ela já é idosa, e como que ela poderia gerar um filho? E agora no capítulo 21, versículo 6 de Gênesis, ela começa o quê? Começa a dar risada, gargalhada. Como eu, sendo estéril, já idosa, poderei gerar filhos? Muitos poderão rir de mim. Mas diz que a mãe que teme ao Senhor reconhece os filhos são a dádivas
e ficam gratos a Deus pelos filhos que têm. Automaticamente, depois de certo tempo, ela gerou o filho e nasceu Isaac como filho da promessa. Quando olhamos para a Bíblia, nós temos a história de Cifra e Puá. Quem sabe, se você tiver alguma jovem que já está quase casando, sugere ela para que ela possa dar nome aos filhos, se for mulher, de Cifra e Puá. Nome bem interessante, né? Está registrado em Êxodo, capítulo 1, quando as parteiras não obedeceram Faraó para proteger os meninos que estavam nascendo. Nesse contexto, nasce o menino Moisés. Joquebede, então, durante 3 meses, educou aquela criança, preparou um cesto, pôs no rio Nilo, e agora a filha de Faraó, banhando aquele rio, encontra aquela criança, leva para o palácio, e você sabe todo o contexto histórico. Durante 40 anos, Moisés aprendeu tudo que tinha de aprender do mundo de Faraó, o mundo egípcio. Mas, mais tarde, ele teve que ir para o deserto. Porque se você pegar Êxodo, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, você vai ver no contexto histórico ali que ele matou um egípcio para salvar alguém que era compatriota, ou seja, patriota da sua própria terra, que era judeu. E então agora ele se vê numa situação em apuros, foge para o deserto, fica mais 40 anos peregrinando, fugindo, até que um dia recebe o chamado de Deus. Êxodo capítulo 3: não sou digno de ser falado, não tenho autonomia, não tenho palavra, sou um homem gago. Mas Deus o capacita e diz o seguinte: vá, porque eu estou com você. A mãe que tem no Senhor zela pela vida dos seus filhos, segundo a direção de Deus. Se você analisar a vida de Ana, em 1 Samuel capítulo 1, 1 Samuel 2, você vai ver que Ana era uma mulher o quê? Estéril. Uma mulher que no momento ela estava ali orando a Deus, no santuário de Deus, e o que aconteceu? Em algum momento chegou o profeta Eli: você está bêbado. Que isso? Eu não estou bêbado, eu estou aqui falando aqui em silêncio para com Deus. E aí no final ela fez um voto a Deus. Nasce o menino Samuel, que foi apresentado e foi dedicado a Deus com a idade de 3 anos de idade. E o menino Samuel então é levado ao templo, e lá ele fica e vai servir a Deus, se torna o profeta Samuel. Quando a gente começa a analisar todo o Antigo Testamento, a gente vê as mulheres, as mães da Bíblia, por exemplo, a viúva de Serepta, né? Ela e seu filho. E agora chega o profeta Elias, fala o seguinte: faz o que você tem aí de comida para mim, com essa farinha que é a última, me alimenta primeiro, depois eu alimento você, mas se quiser eu vou ficar com fome. Faça segundo a palavra do Senhor que eu estou lhe dizendo. Assim que a mulher fez. Em dado momento depois, aquela botija, aquelas vasilhas começam a ter o azeite pela bênção de Deus, pelo Espírito de Deus, e agora acontece um outro incidente: seu filho morre. E agora ela vai para o profeta e fala: você é culpado do meu filho ter morrido. Ele fala: não, pegue, calma. E então ele busca a Deus durante 3 vezes. Deus retorna a vida para o menino, e agora entrega o menino. Então as 2 bênçãos foram alcançadas. E aí você vê a viúva de Naim com seu filho também lá no Novo Testamento, Jesus passando por ali, ela chorando. Jesus vai lá, ressuscita o menino, coloca a vida no menino novamente. Então quando você começa a analisar a Bíblia, você vê o seguinte: como que a mãe tem um papel de importância na educação, na vida dos filhos. Por outro lado também, os filhos também têm a importância de valorizar o pai e a mãe. Coisa que hoje no mundo, na atualidade, poucos valorizam. Às vezes usam algumas expressões: que é isso, Nélia, isso, aquilo, outro, começam algumas gírias. Não mais tem aquele respeito, não se mais toma, às vezes, em tratar a senhora ou o senhor, falar você, careta, e começa a usar algumas palavras fora do contexto da forma que foi educado. Antigamente os pais eram só olhar para um filho, para a filha, e todos abaixavam a cabeça e saíam de fininho. Sabia que se atravessasse no meio de um adulto conversando, quando aquele adulto fosse embora, a conversa era diferente. Hoje o modo de vivência dos jovens é totalmente equivocado. Uma geração
que talvez seja um pouco diferente. Alguns podem chamar de geração Nutella, outros geração talvez raiz. Os bons entendedores entendem o que eu estou dizendo. Enfim, precisamos, como pais, educar os filhos nos princípios do caminho do Senhor. Provérbios 22:6 fala o quê? Educa a criança num caminho que deve andar. Pai, que quando ela sendo adulta, ela não esqueça daquilo que ela aprendeu. Agora, por outro lado, quando você vai para os evangelhos, tanto de Mateus até o livro de João, você começa a analisar no capítulo 1 de Mateus, ali, olha só bem Mateus capítulo 1, eu não vou ler, mas vamos narrar a história. O fato interessante é que Maria, sendo ainda jovem, talvez ela deveria ter entre 14 e 19, 20 anos de idade, não tem uma definição, mas segundo os historiadores, ela poderia ter essa idade, e agora estava ali o seu pretendente José, seu marido, com a idade um pouco mais avançada, e agora então ela é escolhida para gerar o Filho de Deus. E aí ela fica na dúvida, mas como que eu vou receber isso? E o pobre José não surgindo, mas o anjo de Deus foi até José, foi até Maria e falou: olha, ambos recebam, porque isso é uma dádiva de Deus, é um trabalho sobrenatural do Espírito Santo. E aí você vê o nascimento de Jesus, aí você vê essa comparação de Gênesis, tanto de Mateus, de Lucas capítulo 2, Lucas 3 e Lucas capítulo 4. Mas a mãe de Jesus, a Virgem Maria, recebeu essa notícia que ficaria grávida. Mas como assim? Embora no princípio ela não queria aceitar, mas ela aceitou essa dádiva, porque ela seria mãe do Salvador do mundo. Mas ela não tem aquela virtude de poder para trazer vida. Ela apenas gerou o Filho de Deus. O Filho de Deus, Jesus Cristo, sim, deu a vida, tem o poder de tirar e dar a vida por cada um de nós. Nenhuma mulher nasce sabendo como ser mãe. É algo que vai se aprendendo com o tempo. E com a experiência o Senhor ajuda nessa empreitada da educação. Será que foi fácil para Sara educar ali o filho Isaac? Será que foi fácil para Abraão levar o seu único filho da promessa para o monte para ser morto? Mãe impaciente que aprendeu a ter fé. O Senhor está no controle da vida dos nossos filhos. Devemos confiar sempre em Deus. Não fazer como Agar, que em algum momento ela parece que foi uma mãe orgulhosa, esquecida, mas ser como Ana, uma mulher de fé e de oração. Quando uma mãe diz o seguinte: filho, essa garota não vai dar certo para você. E muitas vezes os filhos acabam teimando um pouco e aí mais adiante tem algumas decepções, ou pode ser o contrário. Quantas vezes, eu me lembro que na época que eu tinha meus 20 e poucos anos de idade, um pouco menos, minha mãe dizia: você está namorando com isso? Não vai dar certo. E não dava certo mesmo. É interessante. Eu me lembro que alguns amigos, que a mãe falava o seguinte: olha, não vai acontecer com você isso. E aí acontecia. Depois eu fico falando: pô, a minha mãe rogou uma praga em mim que pegou. E pega. Quando a mãe ora por uma coisa, acontece. A oração de uma mãe, ela é a medida mais rápida, não me pergunte como, não sei, mas Deus escuta a oração de uma mãe. Não estou dizendo que a minha, a sua não seja ouvida, mas a oração da mãe parece que tem um local, um lugar especial no odre de Deus. E de fato, quantas mães que oraram pelos seus filhos durante 1 ano, 5, 10 ou mais anos, pela restauração, pela a conversão, pela cura, por alguma coisa. E aí então o filho volta para a casa de Deus, o filho é transformado pelo poder de Deus. Será que foi fácil para Joquebede colocar o seu filho que ela gerou no seu ventre, agora colocar no cesto, e outra pessoa cuidar do seu filho? Será que você que é mãe que está aqui essa noite teria essa coragem de fazer isso? Se vivesse aqueles dias de período da história lá atrás, de saber que tem um governante que quer matar o filho, agora você tem que fazer um cesto preparado, colocar numa água e saber que alguém lá na frente vai cuidar daquela criança, vai ser educado diferente. Mas um fato interessante é que Joquebede foi chamada
entre aspas, pela filha de Faraó, para cuidar do próprio Moisés. Então, por um tempo ela ficou distante, mas depois ficou perto de Moisés. Então Deus tem os seus meios de trabalhar. E o que dizer da Maria? Agora ver o seu filho Jesus pendurado no madeiro. Você que é mãe, você teria coragem de dar a sua vida pelo seu filho? Pensa um pouquinho, vocês que são mães aqui, que estão essa noite aqui agora, teria coragem de fazer isso? Pendurar a sua vida para salvar a vida de alguém? Eu já vi uma cena uma vez de um policial tentando atirar no filho e a mãe se atirou na frente. O policial teve que travar. A mãe, o filho pode estar errado, mas ainda assim ela quer salvar a pele dele. Mulher de fé, Ana, Joquebede, Maria e tantas outras. O que dizer da mãe do profeta Isaías, do profeta Jeremias, do profeta Chorão, do profeta Malaquias? O que dizer de tantas mulheres ao longo do Novo Testamento que ajudaram os seus filhos e as suas filhas a caminhar no caminho do Senhor? O papel da mãe na Bíblia é proteger, amar, cuidar, educar, ensinar, advertir e mostrar o caminho do Senhor. O pai também tem um papel também. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, verso 20. Colossenses capítulo 3, verso 20. Nesse capítulo tem conselhos para os pais e tem conselho para os filhos. Colossenses capítulo 3, verso 20. O fato interessante é que às vezes os filhos também têm que fazer a sua parte. Aqui hoje aqui nós temos 3, 6, 7, 8 filhos. Vou fazer uma pergunta bem direta para vocês. Vocês obedecem aos seus pais? Verdade? Palavra de escoteiro? Beleza. Quando eu era solteiro, minha mãe ainda era viva, eu obedecia. Em alguns momentos eu ficava meio que resmungando, falando, mas eu via que ela tinha razão em algumas coisas, mas nunca me deu o luxo de dar trabalho para ela. Trabalho em que sentido? Talvez, como alguns jovens podem ter passado por essa experiência de beber, fumar, usar drogas. Isso, graças a Deus, nunca passei por isso. Mas no momento eu desobedeci a mãe. Eu quebrava, eu me dava mal adiante e depois ia lá, pedia ela perdão, e ela falava assim: eu te avisei para você, eu te falei. Mas a gente obedecia. Agora, esse capítulo 3 de Colossenses aqui, verso 20, tem um conselho para os filhos e no seguinte verso tem um conselho para os pais. O verso 20 diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Ou seja, obedecer aos pais. Mesmo que talvez os pais seja errado, que o pai também erra, a mãe erra também, mas devemos obedecer, porque é bênção do quinto mandamento honrar pai e mãe. Bom, hoje eu não tenho a minha consciência talvez pesada quanto a isso, mas enquanto a mãe era viva, eu obedeci. Por ser filho único, não fui criado pelo pai, só pela mãe. Tive padrasto, mas padrasto, para aqueles que convivem com o padrasto, não é muito legal, mas enfim, meu padrasto não foi muito legal, mas ali a gente teve uma convivência básica e seguimos a vida. Mas a grande questão é obedecer e honrar os pais. Por que eu falo padrasto? Depende muito. Tem padrasto que é bem tranquilo, tem outros que não, e enfim. Mas a gente nunca teve aquela conversa assim que foi muito ruim. Uma conversa média, a gente seguiu em paz. Agora o versículo 21 de Colossenses, a gente leu 20 e 21, diz assim: pais, não irritei vossos filhos, para que não fiquem desanimados. O que seria irritar os filhos hoje? Os pais. De repente o filho tem um bom projeto, uma boa ideia. Um exemplo: quantos pais que os filhos falam assim: mãe, pai, eu conheci Jesus e agora eu quero seguir a Jesus, eu quero me entregar a Jesus. E o pai e a mãe dizem: não é o momento de você fazer isso, você ainda é criança, ainda você não sabe decidir pela sua vida.
Isso é o pior erro que os pais fazem. Eu já, ao longo desse ministério de evangelismo, eu tenho acompanhado muitos batismos dentro de São Paulo, fora de São Paulo, em outros estados. A conclusão é o seguinte: pais que não deixam os filhos batizarem, mas adiante se arrependem, porque o filho e a filha vão fazer outras coisas diferentes. E depois que a mãe quer, o filho fala: mãe, não quero mais saber daquilo que a senhora me mostrou lá atrás. Às vezes o filho e a filha escolhem uma profissão boa, e o pai e a mãe insistem naquilo que ele talvez foi bom para a vida dele ou para a vida dela, e insiste para que o filho e a filha façam a mesma profissão. Então, existe forma diferente que os pais podem irritar o filho ou a filha, e vice-versa. Acho que a melhor palavra para existir ou conviver dentro de casa é o equilíbrio, é o domínio próprio, é o saber o ceder. Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9, tem um conselho geral para os pais e filhos. Abra seu livro, por favor, em Provérbios capítulo 1, verso 8 e verso 9. Quem encontrou esse texto, lê, por favor. Provérbios capítulo 1, verso 8 e o verso 9. Olha que conselho maravilhoso que Deus nos oferece aí. Provérbios 1, verso 8 e o verso 9. Não, filho, meu filho, preste atenção quando o seu pai corrigir e não ignore o que sua mãe lhe ensina. Os seus ensinamentos são a sua beleza. São como uma coroa para a sua cabeça, ou como um colar para o seu pescoço. Obrigado. Enquanto o Saulo cantava a música, eu queria lembrar daquele trio Iglesias, os três filhos do pastor Fernando Iglesias, os mais experientes vão lembrar dessas músicas. Ele tem um estilo de música assim. Vou te passar para você. Quem sabe você pode até colar algumas músicas para você estar cantando. Ficou bem ali naquele estilo. Aqui nesse verso 8 e 9, Deus ensina para os pais e filhos o quê? Ouve o conselho dos pais, ouve o conselho da mãe e o conselho do pai. Os mais experientes aqui, Zé Walter, ao irmão aqui, o Zé Azevedo e a mim. É vocês que nós já um pouco mais já de maturidade. Quando a gente era jovem, ou quando vocês eram jovens, vocês obedeceram seus pais? Ou deram trabalho para os pais? Dizem aí, o que vocês acham? Mais ou menos. E vocês, Evaldo? 95%. Beleza, Azevedo? Também obedecia, Obedecia, mas também aprontava também. Mas é importante que a gente cresceu, entende? As mulheres também, que obedeceu os pais também, já está aqui mais maduro, a gente obedeceu os pais também. A gente fez algumas artes, mas estamos aqui vivos. Mas hoje a juventude, o modo de viver seja um pouco diferente. Por mais que os pais tentem educar, mostra, mas ainda alguns ainda acabam se desvirtuando, mudando, desviando o foco. Olha, nesses dois versos diz o seguinte: nunca despreze o conselho dos pais, porque é bom para a vida, em três áreas: espiritual, física e emocional. Não despreze o conselho dos pais, porque isso vai ajudar tanto na vida espiritual, na vida física e na vida emocional. Agora, pais, não seja abusivo com os filhos. Quando a Bíblia fala correção aqui, não é fazer como antigamente. A última vez que eu apanhei, eu tinha 3 anos de idade. Se usava aquela vara de marmelo, né, que ia e voltava. Ô varinha, para não falar outra coisa aqui, a varinha abençoada, viu? Outra hora era um cinto, sem a fivela, tá? Era só uma na perna e uma nas costas, que você já sente até de lado. Outros amigos meus já foram de chicote, de cabo de vassoura e assim por diante. Mas não deixou de ser gente. Mas hoje, se o pai e a mãe levantar a mão, o que acontece? Vou chamar o quê? O conselho tutelar. Eles nem sabem o que se passa dentro de casa, mas o pai e a mãe sabem. Se tiver de corrigir, corrige sim. Se tiver de colocar de castigo, coloca de castigo. Quantas vezes na escola eu já fiquei de castigo atrás da porta?
Já fiquei de castigo em caroço de milho, tampa de garrafa. Eu ia fazer algumas artes. Puxão de orelha, beliscão. Minha mãe chegava, fica quieto, menino. E aí, eu lembro muitas vezes que eu estava no culto na igreja, e aí eu ouvia aquelas mães que o menino começava a fazer as birras. Vamos para o banheiro. Aí o menino já começava, não, que isso, mãe, vamos conversar. Vamos voltar, o menino ficava quietinho no culto todo. Não tinha nada de papel hoje, como se usa papel hoje para criança colorir. A criança ouvia a historinha das crianças, a historinha dos adultos, ficava um silêncio na igreja. E acabava o culto e a criança aprendia, tá? Era diferente. Mas hoje se usa papel, se usa um monte de coisa, e a criança pinta e borda com os pais, faz show, e os pais nem conseguem dominar. Quando falo dominar, não consegue domar as crianças. Largue o rancor, deixe o julgamento com Deus, ore pelos pais, ore pelos filhos, viva de forma diferente, não cometa os mesmos erros que os pais cometeram, ou que os filhos cometem, mas ambos procurem usar o equilíbrio na casa, entre ambas as partes, para que assim possamos seguir o exemplo de Jesus. Como era o menino Jesus? É só você basear em Lucas capítulo 2, verso 5:2. Crescia no que? Em estatura e conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, ele obedecia os pais, ele trabalhava, ele fazia tudo. Ele era um menino que procurava agradar aos pais, não só terreno, mas como o Deus eterno. E assim, se eu e você fizermos isso, eu quero terminar lendo com você o último conselho, Provérbios capítulo 7. Se a gente procurar fazer isso aqui, a gente está no caminho, porque as mães que temem ao Senhor, elas vão conseguir de fato educar os seus filhos nos caminhos de Deus. Eu conheço mães hoje que são mães solteiras, mães sozinhas, que trabalham e cuidam dos filhos. Alguns filhos já estão adultos, outros menores, mas ela continua ali educando o filho no caminho de Deus. E aqui em Provérbios 7, verso 1 e 2 e 3, diz assim: Provérbios 7, 1, 2 e 3: Filho meu, guarda as minhas palavras, conserva dentro de ti os meus mandamentos. Verso 2: Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei, como a menina nos teus olhos, atas aos dedos, escreva na tábua do teu coração. Obedeça a Deus, obedeça aos pais, seja feliz, valorize, faça homenagem, convida, não depois que morre. Essa data para mim do Dia das Mães me faz lembrar duas coisas. Primeiro, minha mãe, que já faleceu desde 2003, como eu já disse, hoje eu tenho mãe de consideração, a mãe de Leda. Faz lembrar da minha tia, Maria Vitória. Meus primos postaram umas fotos no Facebook, no WhatsApp. E minha tia Maria Vitória é uma senhora muito rígida, lá em Minas, Belo Horizonte, mas era muito querida. Eu sempre amei minha tia. Chegava lá, dava alguns puxões de orelha, dava uns conselhos. Se eu bobeasse, até apanhava, mesmo depois já gigante, mas era uma senhora que todo mundo queria estar ao lado dela. Tanto os filhos já casados, os netos, todo mundo, porque era uma senhora querida. Morreu com quase 90 anos de idade. Morreu em 2020 ou 2021, uma coisa assim. Mas fica a saudade. Então essa data para mim é uma data comum. A gente fica calado, em silêncio, porque lá no coração a gente lembra da mãe, lembra da tia. Ambas me ajudaram na educação, a crescer, me deu algumas palmadas, alguns beliscões. E claro que a gente lembra de algumas coisas, lembra de fazer algumas artes também, como eu disse, mas crescemos com isso. Então, meu desejo nessa noite é que você que é mãe, você que é pai, nós que somos pais, possamos, pela graça de Deus, ter a unção do Espírito de Deus na nossa vida. Pai, que você que é mãe, que teme ao Senhor, eduque os seus filhos nos caminhos do Senhor. Eu vejo aqui os filhos do Silvanei na igreja, sua esposa e ele, isso é gratificante, isso é bonito. Tem aqui a Ione também com seus filhos, a Rosa lá atrás, os demais. Mas eu vejo muitos pais por aí que os filhos não estão na igreja mais, só o pai está na igreja, às vezes só a mãe, nem o marido está mais na igreja, porque de algum momento saiu e foi por outras coisas. E os filhos não querem nem saber nada de Deus. Então vocês
continue no caminho, tá? Custe o que custar, vier o que vier, continue nessa caminhada, nessa pegada, porque é essa caminhada que vai levar você, a mim, a todos nós para o reino de Deus. Nós vamos ouvir uma música agora, uma homenagem para as mães, do Quarteto Atos, fala sobre mãe. Após ela, vamos orar a Deus, suplicando a Deus que nos abençoe e nos ajude verdadeiramente a caminhar com Jesus e a nos preparar para o reino dos céus. Pode colocar. Posso conhecer alguém que me ama loucamente. Poderia haver alguém que se preocupa em me querer, mas não é igual o amor que mamãe tem por mim. Oh mamãe, eu vejo o que fizeste por mim. Oh mamãe, tu me amaste antes de me ver. Estive em teu ventre, estive em teus braços, e agora quem está é você em meu coração. O primeiro que tive de alguém foi de mamãe. A primeira voz que ouvi em minha vida também. Peço ao bom Jesus, proteja e guarde quem me protegeu. Oh mamãe, eu vejo o que fizeste por mim. Oh mamãe, tu me amaste antes de me ver. Estive em teu ventre, estive em teus braços, e agora quem está é você. Oh mãe, eu vejo o que fizeste por mim. Oh mãe, tu me amaste antes de me ver. Estive em teu ventre, estive em teus braços, e agora quem está é você em meu coração. Quando a gente vê isso, a gente vê a importância de que uma mãe tem. Me lembro de uma mãe que orou por um filho que estava afastado dos caminhos de Deus há 5 anos. Essa mãe orou com tanto fervor, com tanta devoção, que o seu filho passou por altos e baixos, levou tiros,
confronto com a polícia, quando aquele filho se converteu a Deus. E assim você já vê várias histórias de filhos que deu trabalho para a mãe, que foi educado aqui nos caminhos de Deus, educado na escola cristã, vai conhecer o mundo lá fora, e de repente então a mãe continua orando pelo aquele filho ou pelaquela filha, e depois ela volta, ele volta, e aí tempo depois aquela mãe falece, e o filho então agradece a Deus, sente a dor da perda da mãe, mas louva a Deus porque através da oração da mãe voltou para os caminhos de Deus. Assim hoje o nosso Deus eterno, nosso Pai, nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, um dia quer ver nós no céu, para nunca mais separar. E nossos primeiros pais, Adão e Eva, erraram, cederam, mas Jesus veio morrer para nos salvar. E hoje Ele quer que eu e você abramos o nosso coração para Ele, a nossa mente, para que o aceitemos e nos entreguemos a Cristo Jesus, para que Ele possa capacitar a você mãe, a você pai, a fazer o melhor para Deus. Vocês estão dispostos a dar esse passo para Deus essa noite? Quantos nessa noite têm esse desejo de fazer isso? Aos pais, aos filhos, todos nós. Coloquemos de pé, vamos orar ao nosso Deus, suplicando a Ele que nos ajude verdadeiramente a caminhar com Jesus. Oremos. Santo Deus, querido Pai, graças te damos ao Senhor pelo dom da vida. Obrigado por essa palavra que foi aberta nessa noite. Mães que temem ao Senhor e pais também, mas em especial as mulheres que têm o poder para gerar filho e filha. Portanto, ó Pai, abençoe essa mãe que aqui está com seus filhos essa noite na tua casa de oração. Abençoe essa mãe que mesmo a sua filha ou seu filho não esteja, mas aonde quer que esteja o seu filho, a sua filha, que seja abençoado pelo Senhor. Por favor, Deus, abençoe os filhos que aqui estão esta noite, com seus pais, com a sua mãe. Pai, que dê sabedoria dos céus, e dê perseverança, coragem, ânimo, fé, Pai, continuar educando eles nos caminhos do Senhor, e que os filhos continuem obedecendo aos pais, e que os pais continuem ajudando os filhos, que ambas as partes possam manter o equilíbrio dentro da casa. Pai, que não haja desarmonia, não haja desavença, mas haja paz, haja amor, haja alegria, haja todos os frutos do Espírito Santo. Pai, que assim todos possam se preparar, ajudar outras famílias também a se preparar para a volta de Jesus. Pai amado, obrigado por essa palavra nessa noite. Obrigado pela oportunidade que nos concedeu. E estamos aqui, temos louvado, engrandecido o teu santo nome. Por favor, Pai, abençoe os demais pais dessa igreja, filhos dessa igreja, liderança dessa igreja, a todo o distrito e ao pastor desse distrito, ao pastor Cláudio e sua família. Abençoe a todos nós, Pai, verdadeiramente sejamos pessoas dirigidas e guiadas por Ti. Senhor, nos conceda o Teu perdão, nos conceda a Tua graça e nos conceda o Espírito Santo em nossa vida. E ao sairmos daqui agora, Senhor, rogamos que Teus anjos acompanhem para casa, nos ajudando nessa nova semana que já se iniciou, desde as primeiras horas da virada do termo do sábado, para o início da primeiro dia da semana. Que o Senhor Deus possa conduzir essa semana, nos concedendo bênçãos e vitórias, libertações e restaurações, para que o Teu nome seja louvado e exaltado através de nossas vidas. Abençoe cada pai e cada mãe aqui esta noite, e a cada filho. Entregamos tudo e todos em Tuas mãos, e assim oramos a oração que o Senhor nos ensinou, todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino,
o poder e a glória. E a igreja diz: amém. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma feliz noite, uma feliz semana. E estarei à porta para cumprimentá-los.